No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Stewie chegou a perceber o quão idiota era a sua família, com cada um deles tendo uma característica que não lhe agradava. Após uma noite especial ter sido estragada pelo seu pai, juntamente com seu irmão. Isso acabou sendo suficiente para fazer o Stewie perder a paciência, e finalmente perceber que ele não deveria ter nascido naquela família. Com isso, Stewie resolveu fazer algo a respeito, voltando no tempo para impedir o seu nascimento, pelo menos naquela família. Porém, não demorou muito para que ficasse arrependido do mesmo feito. O episódio começa com Brian assistindo televisão, e em seguida Stewie aparece ali, falando que precisaria do controle, pois pretendia assistir um programa britânico no qual gostava muito. Nesse momento, Brian fez alguns questionamentos a respeito do nome da série, pois o mesmo era bastante semelhante a de outras produções britânicas. Após isso, o programa finalmente começa. E então, Stewie decide fazer algumas publicações sobre o mesmo na internet, apenas para irritar quem estivesse em outro fuso. Durante isso, Peter e Chris inesperadamente aparecem ali. E ao mesmo tempo gritavam algumas palavras repetidas vezes. Com isso, Brian então decide questionar sobre o que estavam falando. Nesse momento, após o Peter ter explicado que a palavra era nada menos que um nome de um campeonato onde o Chris e ele teriam que se bater com aquelas camas. O jogo finalmente deu início. E ao mesmo tempo, Stewie ficava furioso por não estar conseguindo assistir o seu programa. E em seguida, quando seu pai resolveu distrair o Chris falando que sua mãe estava sem roupas. Isso acabou resultando com a televisão sendo quebrada. O que obviamente, deixou o Stewie num tanto quanto furioso. E não apenas isso, mas também fez com que ele chorasse bastante. Vendo isso, Lois resolveu acalmar o seu filho naquele momento, e logo mudou o seu comportamento em relação a ele. Além disso, Meg também acabou sendo uma vítima do momento de fúria do seu irmão. Momento esse que resultou com ele recebendo uma bronca. E durante isso, Stewie resolveu revelar algumas coisas a respeito de sua família, e até mesmo que não queria ter nascido. Na manhã seguinte, Brian decidiu dar uma olhada no seu amigo, depois de todo aquele escândalo que ele causou. Ao mesmo tempo, Stewie ainda reclamava furiosamente de sua família. E então descobre que ele apenas veio ali para carregar o celular. Já que por alguma razão, Peter estava usando todas as tomadas da casa. Em seguida, após o Stewie revelar que pretendia sair daquele lugar, e o Brian falar sobre ele fugir de casa, Stewie então resolve mostrar sua máquina do tempo. O que obviamente deixa o Brian bastante surpreso, pois achou que a mesma estivesse destruída. Nesse momento, Stewie revela que pretendia alterar o passado para melhor, pois ter nascido naquela família foi claramente um engano. E então iria usá-la para consertar o mesmo. Além disso, Stewie revela que já estava cansado de viver com cada um deles. E após lembrar o dia em que tentou vender limonada com o Chris, seu pai que não lhe deixava comemorar o seu aniversário. Primeiro. Segundo. E até mesmo a Meg, que chegou a ter uns momentos bastante questionáveis. Stewie resolve usar a sua máquina do tempo, e viaja para uma época antes do seu nascimento. Durante isso, Stewie não apenas descobriu que o seu quarto estava diferente, mas que também naquela época, o seu pai costumava usá-lo para apresentar o seu programa. Além disso, Stewie acabou descobrindo mais uma coisa que costumava ser diferente. Olha lá, Rupert, o colan dela está justo demais ali embaixo. Um tempo depois, ele já se preparava para fazer com que os seus pais não o concebessem. Porém, Stewie infelizmente descobriu que os dois se amavam bastante. E então, seria num tanto quanto complicado separá-los. Após isso, ele decide colocar o seu plano em execução, comprando diversos brinquedos íntimos no cartão da Lois. E após 2 semanas, descobrimos que não apenas o Peter e o Chris estavam usando aqueles mesmos brinquedos, mas também o Stewie decidiu experimentar. Mais tarde, ele teve a brilhante ideia de raspar o cabelo do seu pai, e colocar a culpa na sua mãe. Porém isso não foi o suficiente para fazê-los brigar. O senhor me dá seu autógrafo? Ah, claro, aqui está. Ele era o monstro dos Goonies. Na manhã seguinte, como nenhuma de suas alternativas chegou a funcionar, ele resolveu usar uma outra estratégia, ao ter realizado algumas coisas questionáveis, e ter colocado a culpa nos seus pais. Com isso, eles finalmente acabaram brigando. O que obviamente resultou com Stewie ficando bastante feliz, e ao mesmo tempo sendo apagado da existência.
Momentos depois, chegamos a descobrir que ele acabou renascendo. E agora fazia parte de uma família britânica. Após isso, Stewie finalmente conheceu a sua mais nova casa e até mesmo todos os funcionários que trabalhavam nela. Nesse momento, seu mais novo pai resolveu se despedir dele, e comenta que essa era a última vez que iriam se ver, até que completasse os seus 18 anos. Durante isso, Stewie ainda estava bastante feliz com tudo aquilo. E lembra que se tivesse ficado com sua antiga família, o seu futuro não teria sido um dos melhores. Um tempo depois, Stewie continuava desfrutando de seus novos privilégios ao descobrir que para cada horário do dia, ele teria que usar um terno específico. Além disso, ele decidiu fazer um pedido bastante estranho para seu mordomo. Já de noite, enquanto todos estavam jantando, Stewie ainda fazia algumas descobertas a respeito de sua nova família, pois o seu pai aparentemente era uma pessoa importante. Ao mesmo tempo, ele resolveu lhe apresentar aos seus novos irmãos. E os mesmos, além de serem inteligentes, também praticavam alguns esportes na escola. E com isso, Stewie acaba ficando bastante feliz, pois finalmente possuía uns irmãos que faziam algo de interessante. Durante isso, ele rapidamente percebeu que os dois eram bastante difíceis de se lidar. E como não pretendia deixar aquilo barato, Stewie também resolveu entrar na brincadeira. Mas logo descobriu que seus irmãos eram um tanto quanto astutos, pois desde sempre se acostumou com os seus irmãos não muito inteligentes. Mais tarde, após ter sido amamentado pela empregada, e colocado na cama pela mesma, Stewie percebe que não possuía nenhum bichinho de pelúcia para dormir com ele. No entanto, possuía aquela pistola do século XIX, que surpreendentemente ainda funcionava. Nesse momento, Stewie aparentava estar arrependido do que havia feito, pois ao ter se livrado de sua família idiota, ele agora se tornou um idiota naquela nova família. Mas felizmente, ele rapidamente percebe o que precisaria fazer para voltar à sua antiga vida. Na manhã seguinte, Stewie resolveu ir até uma universidade, aonde na mesma tinha um laboratório que o ajudaria a ligar sua máquina do tempo. E após ter passado pelos guardas com uma xícara de chá, e pegado o material que usaria na máquina do tempo. Você não ficou um pouquinho desconfiado do bebê? Bom, no começo sim, mas o chá deu o passe livre pra ele, né? Stewie rapidamente conseguiu ligar a mesma, e a usou para voltar no tempo. Mais precisamente para quando estava tentando separar os seus pais. E com isso, Stewie decidiu lhe avisar algo importante. A respeito de ter conseguido nascer em uma outra família, mas que também a mesma não era uma das melhores. Durante isso, após os seus pais terem finalmente feito as pazes, e um pequeno acidente ter acontecido com o Stewie do futuro, ele decide usar sua máquina do tempo, e volta para aquele exato momento que resolveu usá-la. Um tempo depois, Stewie aparentemente estava bastante feliz, pois finalmente percebeu que aquele era o seu lugar. E no final, algumas coisas um tanto quanto aleatórias acabaram acontecendo.